Se você também tá cansado de assistir filme ruim de lobisomem, com aquelas imagens CGI horríveis, hoje eu tô trazendo uma dica que vai agradar muito vocês. Lobisomem é finalmente um filme que entrega uma qualidade ali em questão do próprio lobisomem. E no vídeo de hoje eu vou te contar aí todas as minhas interpretações e insights que eu tive sobre esse filme. Sim, vai ter spoilers, então se você não assistiu ainda, salva esse vídeo, assiste e depois volta aqui. E enquanto eu te conto tudo isso, eu vou preparando exatamente essa make aqui, tá? Então bora lá! O filme acompanha o Blake, que é interpretado pelo Christopher Abbott, que ele tinha muito problema com o pai dele, nunca se deu bem com o pai dele, então assim, ele parou de conversar e tal, porque o pai era muito violento. Só que o pai dele é dado como morto e ele recebe uma casa de herança, que era a casa de infância dele, que ficava no meio do mato. Aí ele decide lindamente mudar para essa casa para poder ter um recomeço, algo do tipo, e leva a esposa e a filhinha. Só que quando chega lá, acontecem umas coisas e ele começa a virar um lobisomem. Por mais que pareça, né, uma história super clichê, né, da família que vai para uma casa no meio do nada, né, fazer não sei o quê, e começa a acontecer coisas estranhas. Mas nesse caso tem uma certa originalidade na execução e todo o processo do filme. Ele não é aquele filme que subestima sua inteligência, sabe? Que é tipo assim, aqueles clichêzão bobo, não é isso. Agora vocês me perguntam, o que torna então o Lobisomem um filme diferente, né? Especial. Acho que o principal ponto é que eles não usam CGI. Todos os efeitos são maquiagem e efeitos práticos. E eu particularmente amo efeitos práticos, porque dá mais um tom de realidade do que quando é CGI. CGI pra mim, assim, me brocha, essa é a palavra. E a transformação do lobisomem, nesse caso, ela é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, sabe? Ela é um pouco mais rápida, mas ao mesmo tempo que é rápida, o filme faz a gente ter uma sensação de que também é meio demorado, sabe? Mas é como se ele tivesse contraído uma doença, tava assim, se manifestando muito rápido. Então logo ele começa já a mudar algumas características. O interessante também da transformação dele é que leva muito em consideração o corporal. Ele não se transforma daquele lobisomem clássico, né? Que a gente vê que vira literalmente um lobo, um cachorro. Ele ainda continua como um humano, só com algumas modificações corporais bem parecidas com um lobo, um lobisomem. Além disso, tem uma coisa que o filme faz, que é inverter um certo papel, né? Dessa vez, o homem não é o provedor da casa, quem é o provedor da casa é a mulher, a Charlotte. Ela que é a pessoa que trabalha muito, que não tem tempo para a filha e nem para o marido, enquanto ele tá desempregado e fica cuidando da casa e da criança. Além de tudo isso, a personagem também é muito forte, sabe? Ela tá o tempo inteiro bem firme, sabe? Então ela não perde, assim, a força dela em nenhum momento do filme. E ela tava o tempo inteiro lá tentando ajudar o Blake, por mais que ela via que estava ficando muito perigoso, que cada vez mais estava ficando bizarro, ela não saía do lado dele. Ela tentava proteger a filha e também cuidar dele, porque ela ama ele. E eu vejo isso muito como um reflexo de um relacionamento abusivo. Aquele relacionamento onde a vítima muitas vezes não consegue abandonar a pessoa, né? Que é uma pessoa que ela ama, então assim, não é fácil, estar numa situação dessa não é fácil. E o filme mostra muito isso. Inclusive, enquanto ele está transformando, chega um momento que ele não consegue mais entender o que ela e a filha falam e elas não conseguem entender o que ele fala. Eu achei isso bem interessante porque é como se ele tivesse ali num ciclo mental assim tão pesado que ele não consegue realmente ouvir e ver o quanto ele está prejudicando a filha e a esposa. Elas também não conseguem entender o porquê desse comportamento dele. O Blake, ele tem já esse trauma de infância, de ter crescido com um pai muito controlador e agressivo, que falava com ele que fazia esse tipo de coisa para proteger ele, porque ele não queria que o filho machucasse ou qualquer coisa do tipo. E aí o Blake cresceu com traumas em relação a isso e ele não quer passar isso para a filha. Mas ao mesmo tempo ele não consegue se controlar porque ele nunca lidou com seus demônios internos. Então quando ele chega ali naquela casa, vai ser o momento que ele vai ter que lidar com esses demônios, inclusive com o próprio pai. Tem aquela cena em que ele encontra o tal lobisomem que tá lá na floresta quando eles chegam, que é o próprio pai dele. E ele acaba lutando aí com esse pai na casa. Inclusive, essa cena foi a única que eu fiquei meio tipo, não gostei muito dessa sequência de luta, sabe? Mas aí ele tem que lidar com esse pai
abusivo que ele enterrou ali por muitos anos dentro de si, mas que ainda tá lá fazendo mal pra ele. Nossa, outro ponto do filme é a atuação do Christopher Abbott. Gente, tá impecável, juro. Mesmo na cena onde que ele já tá todo transformado, não perde os traços dele de atuação, porque ele ainda é um humano. Como eu falei, não é aquele lobisomem que literalmente se transforma num cachorro, num lobo. E é surreal como que a movimentação do corpo dele faz muita diferença em questão de passar uma realidade ali. Então, assim, tem movimentos de cintura que ele faz quando ele tá caminhando. Apesar dele ter ali a certa aparência de humano, ele também tem essa questão de andar de 4 patas, enfim. E é muito impressionante o jeito que ele mexe a cintura dele enquanto ele anda. E o jeito também que ele fica farejando, igualzinho um animal, sabe? Um animal com tudo aguçado possível. Como que esse instinto animal dele vai tomando conta dele, que ele acaba ficando meio que cego em relação à família dele. É o que eu acho que acontece muito em questão de pessoas que sofrem, por exemplo, com abuso de substância e acaba ficando violento ao ponto de, sabe, maltratar a própria família. E eu acho que o filme tem muito isso, de abuso de substância e violência doméstica. Outra coisa sensacional é o suspense do filme, sabe? Ele não é, por mais que ele se baseie ali numa história bem clichêzinha, o suspense dele, toda a construção, tudo que se desenrola ao longo do filme é muito legal, é muito envolvente e tem cenas assim que, cara, juro por Deus que eu tava com o coração assim quase saindo pela boca de tanta tensão que eu tava. Nossa, e sem contar que desde os primeiros minutos do filme tem um certo barulho de fundo que é igual um animal rosnando. É bizarro, tipo assim, ou um animal respirando, mas sabe aquele rosnado por dentro? E isso vai deixando a gente tenso, vai deixando tenso. Então faz o filme ficar muito bom. E eu particularmente acho que é um pouco difícil ter filmes de terror sobre lobisomem que sejam realmente bons. Antigamente se fazia muito mais filme de lobisomem do que hoje em dia, né? Mas eu acho que principalmente pelo fato da caracterização. Porque quando você usa um CGI muito ruim, nossa, não dá, gente. Tem que ser efeitos práticos. Um lobisomem americano em Londres tá aí pra provar isso até hoje. Ah, e o diretor do filme é o mesmo diretor de O Homem Invisível, que é um filme muito bom também. E ele também é um dos atores que faz Jogos Mortais 1. E ele coloca uma cena que é muito uma referência de Jogos Mortais 1 e eu adorei. Então, se você quer assistir um filme que faz jus mesmo ao lobisomem e de uma forma criativa e diferente, Lobisomem é a escolha certa. Então é um filme que vale sim a pena ir ao cinema assistir. Se você quer ver uma coisa empolgante, finalmente vindo da Blumhouse, né? Porque a Blumhouse só tá soltando bomba ultimamente. Vamos ver se esse ano as coisas mudam. Já começou bem, né? E antes de eu ir, já deixa o like e comenta aqui no meu vídeo qual que é o seu filme de lobisomem preferido. O meu é um lobisomem americano em Londres. Claro, se inscreva no canal para mais dicas e conversas incríveis como essas. Beijos!